Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Feliz ano novo, feliz 2023. Que esse ano seja mais leve, seja mais tranquilo para todo mundo, né? E que todos nós consigamos alcançar nossas metas, né? Para o ano que vem. Então, bom, hoje é 1º de janeiro, na verdade, mas nós vamos ver o último vídeo, o primeiro lugar na nossa lista dos 5 piores vídeos JW de 2022. Antes da gente começar, eu já queria dizer que, né, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, claro, se você puder e quiser. E também que esse vídeo aqui, pessoal, vai falar sobre câncer, vai falar sobre exploração infantil, entre outras, não entre outras coisas, mas basicamente esses dois aí são os que podem ser gatilhos para as pessoas. Então, se você não tá num lugar muito legal para ouvir isso, pula esse vídeo, tá bom? Não tem problema não. Mas, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro lugar. Enquanto vivemos no mundo de Satanás, todos nós vamos enfrentar situações que tiram a nossa paz. Recuperar a paz pode ser difícil, mas não impossível. Nesse vídeo, vamos ouvir 3 irmãs e 2 casais que vão falar sinceramente sobre seus desafios e como foi difícil lidar com eles. Mas apesar de tudo o que eles passaram, repare bem nos seus sorrisos, na alegria e em tudo o que eles fizeram para continuar em paz. E preste bastante atenção a como Jeová os ajudou. O corpo governante sabe que muitos de vocês enfrentam situações parecidas com as que vamos ver nesse vídeo. E eles têm certeza que os exemplos desse vídeo vão ajudar vocês a continuar em paz, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Esse daí é o William Malenfant, que é um dos ajudantes, né, do corpo governante. E aí ele vai introduzir essa série de vídeos sobre irmãos, né, que passaram por dificuldades. Eu não vou analisar todos os vídeos, tá, pessoal? Eu vou focar somente em 2 histórias, principalmente uma, né, que eu acho que é a mais problemática de todas e como as testemunhas de Jeová, né, ou seja, o corpo governante está usando uma coisa trágica para tirar a vantagem de uma pessoa. Mas, enfim, eu só queria esclarecer que nós não vamos ver todas as histórias, tá? Vamos lá para a história, as histórias, né, que nós vamos analisar nesse vídeo aqui e o porquê que são tão problemáticas. Meu nome é Antonieta e eu moro aqui em Las Vegas, Nevada, com a minha super mãe e a minha irmã bagunceira. Minha família e os meus amigos sempre foram tudo pra mim. Antes, eu morava com a minha mãe e com meu pai. A minha família por parte do meu pai estava sempre por perto e a gente estava sempre juntos, era bem divertido. E eu me sentia muito feliz. Mas eu já estava começando a sentir os efeitos do meu câncer. A gente só não sabia direito o que era. Era tipo, um dia eu tava bem, no outro eu já começava a me sentir mal. Essa é a Antoinette Fabian, ela falou Antonieta, eu acho aí, né, mas o nome dela é Antoinette, e ela é uma... A gente já viu aí, né, pra onde que esse negócio tá indo. Mas, enfim, uma criança que tá numa situação vulnerável, né, porque tá com uma doença terrível e ainda, por cima, se mudou também, né. Então, óbvio que esse é o tipo de pessoa que as seitas, né, como as testemunhas de Jeová, vão procurar para poder integrar parte, né, dos seus rebanhos. Eu nasci numa família em que todo mundo, começando pelos meus avós, ou era um policial ou então um juiz. E é por causa disso que, para mim, a justiça era muito importante. Mas, em 1989, minha mãe sofreu um acidente de carro, bem grave.
e ela teve muitas queimaduras no rosto, nas mãos e no corpo inteiro. Meu pai, quando viu como minha mãe ficou, ele foi embora. É. Então, esse é o nosso segundo personagem, né, dessa série aí de vídeos, que é o Felix Makamadiev. Felix Makamadiev, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E em um determinado momento, né, as histórias, né, da Antoinette e do Félix vão se entrelaçar. Porque sim, né, a Torre de Vigia tem que colocar o suco, puro suco do drama, minha gente, puro suco do drama. E de novo, né, ele é uma pessoa também que tá fragilizada, a mãe sofreu um acidente, o pai foi embora. De novo, né, alguém que as seitas procuram, né, para fazer parte dos seus rebanhos. Vamos lá. Eu acho que foi naquele momento que a minha vida mudou. Totalmente. Desde pequenininha, tudo que eu queria era uma família grande e feliz. Quando a gente mudou para Nova York para o meu tratamento, eu não tinha mais toda a minha família por perto. Naquela época, eu estava sempre triste. Nunca tinha paz. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Parabéns, Torre de Vigia. Esse é um novo nível baixo, né? Até pra você, cara, assim. Esse vídeo, eu lembro que eu reagi, né? Esse vídeo, inclusive, é do Congresso. Eu esqueci de mencionar lá no início. É do Congresso desse ano. Eu lembro que esse dia eu reagi com o Chamael aqui no canal. E eu devia até que parar na hora, assim, que me veio uma lagriminha no olho de tanta raiva de ver eles usarem uma criança, gente. Uma criança que está passando por todos esses problemas, né? E não tinha paz. É claro que ela não ia ter paz. É claro que ela não ia ter paz. Mas piora. Piora. Vamos continuar vendo aqui. Vocês passarem raiva comigo também. Quando eu era jovem, eu ficava pensando: por que o juiz supremo, Deus, permite injustiça e sofrimento? Eu fui para a Rússia morar com a minha irmã. Daí ela começou a estudar a Bíblia e ela falava muito sobre a verdade. É uma cilada. A gente ficava conversando até tarde. Foi aí que eu passei a me sentir muito próximo de Jeová. E foi assim que eu comecei a sentir o gostinho do que é ter um pai amoroso. Eu não sabia mais o que era isso há muito tempo. O dia do meu batismo foi muito legal. Para pontuar aqui, né, que eles dizem que não batizam bebês, mas batizam crianças. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aí fica claro, né, uma criança ainda numa situação vulnerável, aceitando dar um passo tão importante, né, dentro da organização, porque o batismo é uma coisa muito séria. E a família espiritual que eu ganhei é muito grande. E dava até para sentir o amor de todo mundo por mim. Eu me batizei e parecia que milagres estavam acontecendo, um atrás do outro. A gente era muito feliz. Mas daí começou a perseguição. Primeiro o irmão Christensen e depois várias outras prisões. Até que eu fui preso. Em junho de 2018, um grupo grande de homens armados invadiu a nossa casa. Pois é, gente, chegamos aqui ao plot twist, se é que se pode chamar de plot twist desse vídeo, né? Que é justamente a perseguição na Rússia. Quer dizer, ele tinha falado que ele se mudou para a Rússia e a gente sabe que as testemunhas de Jeová estão proscritas lá.
Então, a gente já imaginava que ia, né, desaguar para o mar profundo do complexo, né, de perseguição que as testemunhas de Jeová e outras seitas precisam ter também. E isso, gente, não é só de agora, tá? A própria coisa de que os cristãos foram perseguidos no primeiro século, tem muito historiador fazendo trabalho para mostrar que a coisa não era tão assim, que obviamente o que acontecia naquela época, você tinha que adorar o imperador, né, de Roma e tal, tal, tal. E as testemunhas de Jeová se recusavam. As testemunhas de Jeová, gente, desculpa, os cristãos do primeiro século se recusavam, né? Eles tinham ali que era Deus, Jesus Cristo e tal. Então, o que acontecia, mais ou menos, assim, bem grosso modo, é que eles estavam se recusando a cooperar com o governo, né, com o Império Romano. Então, por isso eles eram perseguidos, porque eles não ficavam só quietos, eles se abertamente declaravam, né, contra o Império Romano, assim como as testemunhas de Jeová, por exemplo, estão passando agora na Rússia, como aconteceu no Malawi, porque eles se recusaram a cooperar, né, com o que as autoridades daquele país queriam, né? Inclusive, as testemunhas de Jeová agora, por exemplo, perderam também na Noruega o direito ao subsídio do governo, porque eles não querem mudar as políticas deles com respeito à desassociação e o ostracismo. Então, é interessante a gente observar isso também, né? Porque a gente tem essa ideia, os cristãos foram perseguidos no primeiro século, mas era muito similar ao que está acontecendo com algumas religiões, né? Com algumas e seitas, né? Como a Testemunha de Jeová, que eles são proibidos por razões terríveis, né? Por razões específicas, mas eles simplesmente vão pintar isso como perseguição, tá? Assim como também existe isso. Não estou dizendo que os cristãos não foram perseguidos no primeiro século, tá, gente? Eles foram perseguidos, sim. É só que é importante ressaltar que naquele contexto eles estavam se recusando a obedecer o imperador. E essa narrativa de perseguição é muito importante para você manter, né, o status de um grupo religioso. Veja só como nós somos, né, os escolhidos de Deus, por isso nós estamos sendo perseguidos. É isso que as testemunhas de Jeová fazem e é isso que está acontecendo aqui nesse vídeo. Depois eles me algemaram e me levaram. É claro que eu não estava de bom humor. Daí as portas se abriram e quando eu olhei, um monte de irmãos batendo palmas o mais alto que podiam. Gente, se você puder, pausa o vídeo e volta naquela cena que ele sai, né, para ser levado para a prisão. Olha aquele negócio que bizarro. Eu não tenho outra palavra para definir. Parece um filme de ficção científica, sei lá, num momento distópico. O pessoal tá aplaudindo que o cara tá indo pra cadeia porque tá mantendo a integridade, né, para Jeová. E por quê? Porque o corpo governante simplesmente, né, manda esses irmãos continuarem pregando, mesmo sob proscrição, manda continuar se reunindo, porque eles sabem também que eles precisam das histórias, né, de superação, apesar da perseguição. Eles precisam alimentar o medo nas testemunhas de Jeová, de que o mundo está contra eles, né? E essa história aqui desse rapaz tem justamente esse elemento. Mas vai piorar, tá? Vai piorar, se prepara aí. E alguns choravam, mas não porque eles estavam com pena de mim. Eles choravam porque nos amam, porque tinham orgulho de nós. Eu vi que isso sempre acontece quando você chega no seu limite. Jeová sempre faz algo para te ajudar a recuperar as forças. Jeová não vai tirar a situação ruim de você. Ele tem poder para fazer isso, mas não vai fazer porque ele está numa disputa com Satanás, né, para provar que você pode ser leal a ele. Mas então Jeová pode tirar o obstáculo, mas não tira, daí ele te dá somente força para lidar
com as provações da vida. Mas isso também não é interferir, isso também não meio que quebraria esse acordo, entre aspas, né, que Deus, Jeová, sei lá, tem com Satanás, que ele vai deixar as pessoas se lascarem para provar que eles são, podem ser leais. Então, se ele manda, entendeu? Se ele manda força para a pessoa, já está interferindo. Então, se ele está mandando força, por que não impedir a situação ruim, né? E se Satanás, ele tá aí, porque Jeová não destrói logo Satanás e traz logo o novo mundo, sei lá, gente, já ficou claro que, né, deu ruim. Então, estão entendendo, gente? São só questionamentos aqui, eu tô só jogando pergunta aqui num toró de ideias. Um dos guardas ficou tão surpreso que ele disse: "Você tem ótimos amigos, hein?" É verdade. Sem os meus amigos, eu me sinto muito sozinha e eu só ia conseguir pensar na minha doença. Eu conheci a Marissa num congresso. Ela é uma ótima amiga, muito espiritual, e quando ela me levava para minhas consultas, a gente sempre comia fora. Todo mundo gosta de falar sobre comida. A gente conversava e eu pensava, legal, a gente pensa parecido. Eu até ficava feliz de ter que ir pro hospital quando ela me levava. Ela sempre me faz dar risada. Apesar de tudo, ela sempre faz eu me sentir bem. Então são meus amigos que me ajudam e me animam. Que legal, né? Que bom que a Antoinette tem uma pessoa que ajuda, né? Que é um suporte para ela. Agora é interessante pensar que essa irmã, né? No caso, vamos dizer, se a Antoinette um dia descobrisse a verdade sobre a verdade, sim, porque ela ainda tá viva, tá, gente? Houve um boato aí de que ela tinha morrido, mas pelo menos num jornal aqui da Fox, nos Estados Unidos, do dia 24 de setembro desse ano, de 2022, né? Já tá no outro ano, eu esqueci. De 2022, ela ainda tá viva, então, né, vamos dizer que ela continue aí, faça o tratamento e consiga se recuperar do câncer e ela simplesmente descubra a verdade sobre a verdade, né? Será que essa irmã ainda vai ser amiga dela? Que amizade é essa que só dura enquanto nós acreditarmos na mesma coisa? Depois que eu já estava há algum tempo na prisão, eu fui transferido para outra cela. E ali alguns prisioneiros obedeciam os investigadores. Eles faziam tudo o que eles podiam para tornar minha vida insuportável. E sabe por que eles faziam isso? Era para fazer eu sofrer tanto a ponto de eu concordar com qualquer coisa só para sair da prisão. Salmo 37:3. Confie em Jeová e faça o bem. Eu disse: Jeová, por favor, me ajuda a ser leal. Por favor, me ajuda. Eu repetia só 3 palavras. Era: Jeová, me ajuda. Jeová, me ajuda. Independente de como me tratavam, eu sempre tentei ser bondoso com eles. Aquelas pessoas me maltrataram muito. Tornaram as coisas difíceis, mas quando eu mostrei bondade, eles mudaram, eles melhoraram. E depois, quando eu fui transferido para outra cela, um dos homens que mandavam lá me chamou e disse: senta aqui, perto de mim. E aí ele me disse: se alguém nessa prisão encostar em você, pode avisar que eu vou atrás dele. E falou: pega as coisas dele. Ele falou isso para os outros prisioneiros. Daí as portas se abriram e os guardas viram um monte de prisioneiros pegando minhas coisas e colocando tudo no corredor. E eu saí de lá sem carregar nada. Eu estava quase indo embora. E antes de voltar para as celas, os prisioneiros me abraçaram e disseram: aguenta firme, vai dar tudo certo. Eles voltaram para as celas e o guarda perguntou: cara, quanto tempo você está aqui? Eu disse: 3 semanas só.
E daí ele respondeu: normalmente as pessoas saem daqui espancadas e são expulsas pelos outros prisioneiros. Mas eles até carregaram as coisas para você. Ele não acreditava que aquilo pudesse ser verdade. Foi Jeová. Então, mesmo que você esteja preso, você tem que dar bom testemunho, tá, meu querido? Veja aí o exemplo desse irmão, que ele fez o quê? Ele foi bondoso ali com as pessoas da prisão, né? Primeiro, como se ele tivesse outra opção do que ser legal com as pessoas barra pesada da prisão, né? Mas, enfim, ele foi bondoso e aí isso resultou em quê, né? Ele ficou meio amiguinho ali dos outros presos, e inclusive conseguiu dar um bom testemunho para os guardas na prisão, né? Que disseram: olha, gente, que coisa impressionante. Essa pessoa não saiu daqui espancada, mas eles levaram até as malas dele. Se isso aconteceu de verdade, né, gente? Tipo assim, eu não sei, porque às vezes eu tenho a impressão de que a coisa não acontece bem desse jeito, né, que eles manipulam as coisas, tipo, sei lá, pode ser que um dos presos tenha carregado alguma mala para ele já disse que todos os outros carregaram as malas, né, e outra coisa, como é que ele tá na prisão e tem tanta mala, tipo, entendeu, pra mim parece tudo meio fantasioso, né, mas enfim, eu não estou dizendo que o irmão não foi preso, né, não é isso, mas que talvez algumas coisas tenham sido exageradas, né, para causar impacto. Mais ou menos 1 ano depois, eu fui solto. Mas eu e minha esposa, a gente sabia que eu podia ir para a prisão de novo. Então, a gente queria aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Daí, a gente decidiu fazer algo. Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei têm grande paz. Então, a gente fazia adoração em família, lia a Bíblia, orava juntos. E foi assim que eu aproveitei os meus 4 meses de liberdade. Que merda, hein? Daí eu voltei para a prisão. Dessa vez, por 3 anos. Quando eu fiquei sabendo que meu câncer tinha desaparecido, eu fiquei super feliz e pensei, finalmente, agora eu vou conseguir fazer coisas normais, igual as outras crianças da minha idade. E eu não preciso mais ficar ansiosa ou com medo. Infelizmente, o meu câncer voltou. Então agora, a minha situação basicamente é que não tem mais nada para fazer. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. E então é isso. Assim como diz em Efésios 4:26, eu tive que passar por essas fases. Eu senti tristeza e raiva. Então, não tente fingir que tá tudo bem. Esses sentimentos aparecem, mas você pode controlar seus pensamentos e ações. A minha vida inteira, tudo sempre girou em torno da minha doença, mas eu aprendi a mudar o foco. Eu tento não pensar em mim o tempo todo, mas sim nos outros, nos problemas deles, que também são muito difíceis. Eu leio as histórias dos irmãos nas notícias do jw.org. E eu sempre penso e oro pelos irmãos na Rússia, porque eles estão sofrendo muito. Com certeza, há mais felicidade em dar do que em receber. Isso ficou bem claro na nossa situação. Eu diria que isso realmente ajuda a aliviar a dor. Se você só se concentra no seu problema, é pior. Mas se você se preocupa com os outros e os problemas deles, sua dor diminui. Quem foi que te disse isso? Oi, tudo bem? Oi! E agora o plot twist do plot twist, né? Nós vamos fazer o quê? O cruzamento de
perseguição, né? Complexo de perseguição com criança doente que está perseverando e sendo fiel a Jeová. Olha que combo maravilhoso para a pessoa ficar deprimida, né? Porque, de acordo com eles aí, você tem que focar nos problemas de outras pessoas. Por isso que eles colocaram a Antoinette e o Félix, né? Que estão ali, os dois passando por problemas difíceis. Um vai consolar o outro, né? Acho que é na cabeça do corpo governante, tudo funciona com continue sendo leal a Jeová e pense nos irmãos tendo problemas em outras partes do mundo. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Primeiro que essa menina ela é uma criança, realmente, e ao invés dela estar aproveitando a vida dela para fazer, sei lá, né, coisas que ela possa fazer, porque a gente não sabe quanto tempo ela tem, né? Não, ela tá aí servindo a Jeová e fazendo vídeos para ser usada como propaganda para uma organização terrível como essa, gente. É perturbador. Perturbador. Antonieta, quando disseram que a gente ia se encontrar e poder se conhecer, para mim foi uma grande alegria saber disso. Para mim também. Quando me contaram que eu ia conversar com vocês, eu também fiquei muito feliz. Muito obrigado por orar pelos irmãos na Rússia. Para nós, essas orações são muito importantes. E você é um grande exemplo para nós. Muito obrigada. E é muito bom saber disso também. Nós dois já passamos por momentos muito difíceis. E eu tenho certeza que a prisão deve ter sido muito difícil. Verdade. Sabe, quando eu estava lá na prisão, a gente dizia o seguinte: se você perguntar, será que as coisas vão piorar mais? Não precisa esperar muito e você vai ver que piora sim. O que isso queria dizer é que quando você acha que o pior já passou, com certeza algo pior ainda vai acontecer. E quando nós recebemos a sentença, Menino, às vezes a vida é realmente um conglomerado de merda atrás de merda, né? Às vezes acontece aquele negócio de além de queda, coice. Você tá lascado e vai acontecer coisa pior ainda. Não entendi, eu achei que ele ia falar alguma coisa positiva no fim. Até as mensagens motivacionais que eles escrevem, né, porque eu tenho certeza que o que ele disse aí foi escrito, tal. Eles devem ter dado um roteirozinho pra ele, né? Mas até as mensagens de motivação e superação que a torre coloca na propaganda são uma bosta, né? Não tem nada de positivo nisso. Tipo, quando você espera que uma coisa ruim vai acontecer, uma coisa ruim vai acontecer. Tipo, ok. pensamos que aquilo era o pior que podia acontecer. Mas é claro que piorou. Quando chegamos na prisão, fomos espancados. E fomos humilhados por horas. E nós pensamos, será que as coisas vão piorar mais? E no dia seguinte disseram que a gente ia para a cela de punição. E a gente pensou, será que as coisas vão piorar mais? Que legal, né? O cara contando como ele foi espancado na prisão para uma criança, né? Não faz muita diferença, porque lá nas Testemunhas de Jeová, o que os adultos assistem, as crianças assistem também, e o que mais tem é vídeo e imagem bizarra que as crianças são obrigadas a ver, né? E aí o cara tá contando pra ela, olha, tá vendo? A gente foi perseguido, e sorrindo enquanto ele conta que foi perseguido. Olha a bizarrice disso, né? Porque assim, qual o objetivo desse vídeo, se não comover as Testemunhas de Jeová? Porque não é para criar consciência sobre nada. E veja bem, né? Eu sou totalmente contra o que as Testemunhas de Jeová estão passando na Rússia. Eu sou totalmente contra a perseguição religiosa, tá, gente? Porque eu não posso ser a favor dos direitos humanos para uma coisa e para outras não. Eu sou contra o que está acontecendo lá. Mas até uma coisa tão trágica e horrível como essa, eles pegam
fazem a pessoa sentar e contar novamente com o único propósito de, com o único propósito de simplesmente manipular as testemunhas de Jeová, porque é só para isso que esse rapaz está aqui contando o que aconteceu com ele, né? Assim, é triste e bizarro, assim, muito, muito bizarro. Eu sei que eu já repeti essa palavra várias vezes, mas é porque eu não tenho outra para contar, né, como é que uma pessoa sorri ao contar que foi torturada, assim, é preocupante. Então eu decidi que eu ia parar de perguntar se as coisas iam piorar mais. Eu comecei a pedir a Jeová para ele me dar força e alegria, só para aquele dia, para um dia. Oi! Привет! Oi! Quando eu fiquei sabendo que você estava orando por nós e também pelos irmãos, pelas irmãs na Rússia, eu e Félix nos sentimos muito encorajados. Você é um grande exemplo para mim. A gente até falou sobre isso numa oração ontem. O Félix falou que seu exemplo nos ensina muito a se importar de verdade com os irmãos. Nós amamos muito você. Meu câncer não tem cura, mas eu só tenho que esperar o novo mundo. Essa é a cura. Pois é, minha gente, que negócio triste, bizarro, nojento até, a forma como eles usaram essas duas pessoas, né, que estão sendo enganadas aí. A Antoinette falou que o câncer dela não tem cura, né, eu até tinha falado antes que ela podia se curar, não sei, mas então parece que não tem cura, eu tinha esquecido esse detalhe. Mas, enfim, né, ela com certeza não tá aproveitando o tempo que ela tem aqui, tanto que no fim ela fala, né, o Armagedon, que é o paraíso, né, o novo mundo é a cura para minha doença. Isso é terrível porque a gente sabe que é uma mentira, que é sabe, a pessoa tá vivendo com base numa mentira, e esse outro rapaz, a ponto de ter ido pra prisão, pra cadeia, sem necessidade nenhuma também. E aí pega os dois, mistura e faz toda uma salada emocional. Ainda tem mais uma parte, né, pro fim, eu não coloquei o vídeo todo, porque até aí já tá bom de coisa nauseante por hoje, né? Mas então, esse foi, pra mim, com certeza, o pior vídeo de 2022, assim. Com certeza o pior, gente, porque essa manipulação com essa menina assim, muito triste e muito pesada, né? Porque é uma criança, Mas enfim, o que é que vocês acharam dessa primeira posição? Espero que vocês tenham tido, né, uma boa virada de ano, que estejam aí descansando. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!